1944. Você está andando na rua e de repente alguém te entrega um panfleto. Está escrito nela: você está pronto para passar fome para que eles possam se alimentar melhor? E mostra uma foto de um grupo de crianças sentadas tristemente com tigelas vazias. Você tem a escolha de se submeter ao sofrimento e à fome para ajudar os outros ou descartar o folheto. O que você vai escolher? Descubra como reviviam os mortos no passado e por que uma única cirurgia matou 3 pessoas instantaneamente. Por que as pessoas tornaram uma doença mortalmente perigosa na moda e como um remédio popular fez com que o maxilar de uma pessoa literalmente caísse. No ano de 1944, o jovem de 16 anos, Marshall Satom, era um idealista que queria mudar o mundo para melhor. Ele se recusou a participar da guerra devido às suas crenças religiosas, mas ainda desejava ajudar seu país. Essa oportunidade surgiu inesperadamente em um pequeno folheto com a inscrição: você está pronto para passar fome para que eles possam ser melhor alimentados? Era um convite para participar de um experimento médico conduzido pela Universidade de Minnesota. Mais tarde, o Marshall admitiu que queria se expor às dificuldades do mundo naquela época, submeter-se a um pequeno perigo. Naquela época, as pessoas passavam fome na Europa e União Soviética. Os militares dos Estados Unidos da América queriam entender como melhorar a situação, mas antes precisavam encontrar voluntários saudáveis dispostos a passar fome. O experimento começou em novembro de 1944 com 36 homens, selecionados entre mais de 200 voluntários. E o Marshall se tornou um deles. Durante 3 meses, os sujeitos foram alimentados para atingir o peso ideal e foram observados, e então a ração foi drasticamente reduzida. Os homens comiam 2 vezes por dia, sendo que em um dia a comida consistia, por exemplo, de repolho, nabo e meio litro de leite, e no outro de pão de centeio e feijão. Sim, o menu, vamos dizer, era assim. Como muitos homens famintos na Europa naquela época, eles nunca comiam carne. E a ingestão calórica era fixada em um nível de 1.800 calorias ou menos. O que é pior, eles tinham que caminhar ou correr 36 quilômetros toda semana, gastando mais de 1.000 calorias. Uma tarefa impossível para alguém em uma dieta tão rigorosa. E como se tudo o que foi listado não fosse suficiente, os percursos dos participantes do experimento passavam por padarias e outras tentações, e alguns simplesmente não aguentavam. 3 participantes acabaram saindo do experimento e aqueles que ficaram perderam cerca de 25% do peso corporal. Muitos sofreram de anemia e úlceras, bem como de apatia e exaustão. As pernas e braços deles ficaram muito finos, com os ossos aparecendo através da pele. Os homens também sofriam de depressão. Eles também começaram a colecionar livros de culinária, substituindo a incapacidade de obter comida pela informação sobre ela. Os resultados do experimento foram angustiantes. Eles mostraram que os participantes precisavam de vários meses ou até anos para retornar ao peso normal e à percepção normal de comida após a fome. Apesar da pesquisa ainda ser citada por acadêmicos, vale ressaltar que todas as conclusões foram tardias. Naquela época, quando o experimento terminou, vários campos de concentração nazistas já haviam sido libertados, e as consequências da fome, juntamente com os horrores da morte por inanição, tornaram-se evidentes sem qualquer pesquisa. E ainda assim, esse experimento não foi totalmente em vão. Ele se mostrou muito importante para entender como lidar melhor com os famintos. Os resultados agora estão disponíveis no livro Pessoas e Fome, que contém conselhos para trabalhadores humanitários sobre como satisfazer as necessidades alimentares e emocionais daqueles que sofrem de fome. Aqui estão alguns deles. Evite preconceito e discussões. Quem está com fome geralmente está pronto para discutir à menor provocação, mas costuma se arrepender em seguida. A fome aumenta a necessidade de comer e silêncio. Ruídos parecem intrusivos, especialmente durante as refeições. Energia é algo que precisa ser acumulado. As residências e os locais para refeições devem ser confortáveis. Na verdade, se você pensar sobre isso, esse experimento foi bastante severo, mas nem mesmo ele se compara ao que aconteceu no século XIV. Até o final dos anos 1840, a medicina enfrentava dificuldades. A maior parte dos procedimentos era de alto risco para os pacientes e muito dolorosa, pois não havia anestesia. Os pacientes conscientes corriam mais riscos durante a cirurgia. A perda da sensação de dor causava instabilidade, palpitações e comprometia o sucesso do procedimento. Isso exigia que os cirurgiões operassem o mais rápido possível, realizando a maioria das cirurgias em 10 minutos. Se conseguissem terminar mais cedo, melhor ainda. Vale ressaltar que a maioria das operações daquela época envolvia amputação de membros por gangrena ou outros procedimentos simples. Mas mesmo se a amputação fosse considerada algo simples, isso não a tornava menos milagrosa.
Embora os cirurgiões agissem rapidamente, eles não se apressavam porque era importante permanecer focado. E isso enquanto 5 assistentes seguram o paciente que está gritando de dor agonizante. E não se esqueça que as normas de higiene naquela época não eram particularmente seguidas, então até mesmo as pessoas que conseguiam suportar todo esse tormento médico, muitas vezes acabavam no necrotério. Devido a todas essas condições, surgiu um médico que foi chamado de o cirurgião mais rápido no ano de 1820. Robert Liston era amplamente conhecido na Grã-Bretanha. Ele se especializou em amputações e se tornou tão bom nisso que podia amputar uma perna do primeiro corte ao último ponto. Em minutos contados, a reputação de Liston se espalhou muito além dos limites de Londres graças aos seus resultados. Apenas uma morte para cada 10 operações realizadas por ele. Hoje, essa taxa de mortalidade parece terrivelmente alta, mas na época, a estatística comum era de uma morte a cada 4 operações. Não é surpresa que muitos pacientes preferissem Liston a outros cirurgiões para amputações. No final das contas, essa velocidade acabou se tornando a causa de uma tragédia. Foi mais uma operação de amputação de perna, na qual se desenvolveu gangrena. Para impedir a propagação da infecção, foi necessário amputar a perna. Quando Liston começou a amputar a perna do paciente, ele cortou um pouco mais do que o previsto e também cortou o dedo de um de seus assistentes que estava segurando a perna do paciente. Isso indicava uma contaminação cruzada de sangue, fato desconhecido na época. No entanto, Liston não tinha tempo para pausas e terminou a amputação da perna em apenas 2 minutos e 30 segundos. Mas nesses 2 minutos, ele feriu mais uma pessoa. Naquele instante, um cirurgião sênior observava Liston realizar a cirurgia. Os movimentos rápidos do famoso médico fizeram o infeliz observador sofrer um corte e uma infecção por gangrena. 2 dias após a amputação, o paciente, o assistente de Liston e, logo depois, o cirurgião sênior morreram. Assim, essa operação passou com uma taxa de mortalidade de 300%, o único caso semelhante na história. No entanto, vale a pena mencionar que até hoje não existem fontes primárias que possam confirmar se essa operação realmente aconteceu. Mas é certo que Liston realizou a primeira operação pública usando anestesia com clorofórmio. Ele também inventou o curativo transparente e a tala para pernas, usados em deslocamentos e fraturas. Em suma, ele era realmente um médico notável. Já que o assunto é mortalidade, não posso deixar de mencionar as autópsias. Na manhã do dia 4 de novembro de 1818, uma grande multidão se reuniu no Teatro Médico da Universidade de Glasgow, onde aguardavam o retorno à vida do corpo de um homem recentemente executado. Em 1751, foi aprovada uma lei na Escócia que estipulava que os corpos dos condenados à morte deveriam ser entregues às escolas de medicina para estudo e outros experimentos. Assim, o corpo de Matthew Clydesdale, acusado de assassinato, foi entregue a Andrew Ure, um conhecido pioneiro em geologia que fez uma grande contribuição para o desenvolvimento da medicina. Ure era fascinado por anatomia e química, o que o levou a criar várias teorias. Uma delas era bastante incomum. Ure acreditava que poderia trazer um homem morto de volta à vida com a ajuda da eletricidade. Pode parecer estranho, mas há uma lógica aqui. Os músculos das rãs reagiam à eletricidade mesmo após a morte. Então por que não tentar o mesmo com um ser humano? Naquela época, ainda não se sabia que um choque elétrico poderia reiniciar o coração de alguém se não estivesse morto. Outros médicos, antes de Jura, tentaram, sem sucesso, reanimar criminosos condenados usando eletricidade. Isso não impediu Jura, ele acreditava que aqueles experimentadores estavam apenas se divertindo, enquanto ele realmente acreditava na possibilidade de ressurreição. Jura queria usar baterias mais potentes, além disso, descobriu que a eletricidade afeta não apenas os músculos, mas também o sistema nervoso. E isso deveria ser a chave para trazer uma pessoa de volta dos mortos. No dia 14 de novembro de 1880, o júri optou por conduzir o experimento perante uma plateia ao vivo, que se mostrava cética, porém esperançosa. Ele fez uma incisão na coluna do cadáver para expor a medula espinhal, conectou uma bateria e começou a aplicar descargas elétricas de alta voltagem. Na primeira descarga, o corpo começou a reagir. Nesse momento, muitos na multidão que observava o experimento ficaram atordoados ao ver o cadáver se movendo incontrolavelmente. Seu rosto exibia uma expressão terrível, misturando fúria, desespero e um sorriso assustador. Em seguida, Yuri decidiu fazer uma tentativa ainda mais ousada de estimular os pulmões do falecido com uma corrente elétrica para induzir a respiração, o que, para sua surpresa, funcionou. Seus pulmões começaram a inspirar e expirar com a ajuda do estímulo elétrico. Devido à grande perda de sangue, o assassino não ressuscitou.
Mas Yuri convenceu a todos de que, se não fosse por essa circunstância, ele certamente teria voltado à vida, e aqueles presentes não tinham motivo para não acreditar nele. Porém, atualmente, os padrões médicos são muito superiores àquele período. E sabemos com certeza que é impossível reanimar alguém se seu cérebro não receber oxigênio por alguns minutos após a morte. Sim, não havia nenhuma diversão médica severa no século XII. Na verdade, no início do século XX, a medicina ainda era experimental. Médicos receitavam substâncias fortes e proibidas, acreditando que ajudariam contra diversas enfermidades. Algumas pessoas se tratavam com compostos que hoje classificamos como tóxicos para o organismo humano. Mas havia um medicamento que se destacava entre os outros perigosamente mortais: o Radiator, ou, em outras palavras, o Radi em combinação com água. Era anunciado como um remédio para os mortos-vivos. O medicamento foi produzido no laboratório da Radio Belli em Nova Jersey. No entanto, o fundador da empresa, William Belli, não era um médico certificado, pois abandonou seus estudos. Mas isso não o impediu de convencer a todos do contrário. Belli e sua equipe de químicos realizaram uma pequena pesquisa sobre o rádio e descobriram, como eles acreditavam, um benefício hipotético para o corpo humano. Naquele tempo, a radioatividade e seu impacto no organismo humano eram pouco compreendidos. Era sabido que em grandes doses poderia matar uma pessoa. Mas a equipe de Bailey supôs que pequenas doses de rádio destiladas com água poderiam ser benéficas. O Radiator foi lançado para venda em 1918 em todos os Estados Unidos com descrições exuberantes. Parece que ele melhora os processos vitais do organismo. Apesar da falta de detalhes, as pessoas ainda queriam obter este produto, e os médicos começaram a prescrevê-lo para seus pacientes por causa de sua eficácia presumida. Isso provavelmente estava ligado ao efeito placebo. As pessoas se sentiam melhor depois de algumas doses. Um dos que começaram a tomar o medicamento foi Ebon Bayer. Uma vez, ele caiu da cama em um trem e machucou a mão. Outras fontes afirmam que isso aconteceu durante as atividades esportivas. Considerando a dor constante e para uma recuperação rápida, o médico recomendou que ele tomasse Raditor. Byers teve que tomar apenas uma pequena colher por dia. No entanto, após algum tempo, o homem caiu sob o efeito placebo. Ele começou a se sentir maravilhoso, tão maravilhoso que começou a tomar uma garrafa inteira por dia. Depois de algumas semanas, ele estava tomando 2 e, após um ano, até 3 garrafas por dia. Infelizmente, Byers não sabia qual seria o impacto disso em seu corpo. No ano de 1931, após 4 anos de uso intensivo do medicamento, ele percebeu que algo estava errado, quando sua mandíbula literalmente caiu devido à radiação. Eu não estou brincando nem exagerando, ela realmente caiu. Os tecidos e ossos se desintegraram internamente devido à radiação. E mesmo assim, Bayer não sentia muita dor, já que os nervos terminais também estavam danificados. Os médicos tentaram remover todo o tecido desintegrando do seu rosto e cirurgicamente reconstruir uma nova face para ele para reduzir a desfiguração. Mas isso não ajudou o corpo danificado pela radiação, e logo Bayer morreu. Ao saber de sua morte, as autoridades fecharam a empresa Bailey. E quando o corpo de Bayer foi exumado em 1996 para estudo, os cientistas descobriram que seus restos ainda eram altamente radioativos, mesmo 33 anos após sua morte. E quanto à maquiagem com rádio? As propriedades curativas do tório e do rádio melhoram a circulação sanguínea superficial, tonificam e fortalecem a pele, removendo gordura e rugas. Um método científico perfeito para manter a pele do rosto e do pescoço em ordem. Isso é o que você poderia ler numa revista de moda há literalmente 90 anos. A empresa Toredia foi fundada nos anos 1930 por Alexis Mussali, com o objetivo de criar uma linha de cosméticos, que incluía Tori e Radi. A produção incluía sabão, produtos para cuidados dentários, cremes diurnos e noturnos, bem como vários cosméticos, por exemplo, batom. Em seus materiais publicitários, eles visualmente insinuavam as propriedades luminosas naturais do rádio, por isso seu pôster apresentava um frasco iluminando o rosto da modelo. E, por si só, isso foi posicionado como algo tão útil que quase mágico. Muitos cientistas alertaram que as pessoas, cada vez mais vivendo e trabalhando em ambientes urbanos, não estão recebendo luz solar suficiente. E aqui temos a luz solar líquida. Claro, esse tipo de cosmético era popular. Toredia também afirmou que sua produção foi feita de acordo com a fórmula do Dr. Alfred Curry. Embora os historiadores inicialmente pensassem que o Dr. Curry era uma invenção de marketing, sua existência foi posteriormente confirmada. Apesar de Alfred Curry ser uma pessoa real e médico, ele não pesquisou radiação e não trabalhou com química.
Seu sobrenome era necessário apenas para enganar os compradores. Eles pensavam que a produção de cosméticos estava relacionada à famosa cientista Marie Curie, que, de fato, descobriu o rádio. Hoje em dia, parece loucura querer usar radiação em todos os lugares possíveis e impossíveis. Mas naquela época ninguém suspeitava do perigo, o que tornava os elementos recentemente descobertos e, portanto, pouco estudados, muito populares. A remoção de cabelo com raios-x existe desde 1925 e ainda é usada hoje, embora tenha se tornado muito mais segura. Essa técnica foi popularizada pelo aparelho Trico, que usava radiação direta de raios-x para remover pelos faciais indesejados. Nos Estados Unidos da América, as mulheres em média passavam por 20 procedimentos semelhantes. Os cabelos realmente caíam com o aparelho, mas as pessoas não entendiam que a pele também era danificada. As consequências só foram percebidas anos depois. Elas incluíam pigmentação, queratose, câncer e até mesmo a morte. Felizmente, a disseminação de produtos radioativos nos anos 1920 e 1930 levou ao estudo de sua toxicidade. A morte de Byers e outros que morreram de radiação, incluindo a própria Marie Curie, finalmente abriram os olhos das pessoas. Mas nos aproximamos demais da modernidade, e o passado ainda está cheio de práticas terríveis, perigosas e simplesmente estranhas. Podemos incluir a tradição vitoriana de fotografar pessoas mortas como se ainda estivessem vivas. A vida vitoriana estava permeada pela morte. Epidemias como difteria, tifo e cólera forçavam as pessoas a lidar constantemente com os mortos. E quando a rainha Vitória ficou de luto em 1861, o luto se tornou parte da moda inglesa. Na verdade, as lembranças do Memento Mori, que literalmente significa lembre-se da morte, tinham muitas formas e existiam muito antes da era vitoriana. Mechas de cabelo cortadas dos mortos eram colocadas e usadas em medalhões ou anéis. Máscaras mortuárias eram feitas de cera. Imagens e símbolos de morte apareciam em pinturas e esculturas. Depois, a fotografia ganhou popularidade. As famílias começaram a pensar em tirar uma foto permanente com seu ente querido. E qual a diferença se essa pessoa já morreu? Embora os mortos às vezes fossem retratados em um caixão aberto, frequentemente eram feitos para parecer vivos. Por exemplo, com os olhos abertos e sentados ao lado de parentes vivos. As crianças eram retratadas em poses mais tranquilas, como deitadas em travesseiros ou berços, já os adultos geralmente sentados em cadeiras. Para dar-lhes uma aparência mais realista, os fotógrafos às vezes retocavam as bochechas de seus clientes ou desenhavam pupilas nas imagens impressas dos rostos de parentes falecidos. E sim, isso era muito popular. Mas a popularidade dessas fotos pós-morte não era nada comparada à moda da tuberculose. A tuberculose atingiu níveis epidêmicos na Europa e nos Estados Unidos até meados dos anos 1800. Antes do advento dos antibióticos, as vítimas definhavam aos poucos, empalidecendo e emagrecendo, até finalmente sucumbirem à então chamada consumo. Mas os vitorianos romantizaram a doença e as consequências que ela causava. Durante décadas, muitos padrões de beleza imitaram ou enfatizaram essas consequências. Palidez? Excelente cadáver, maravilhoso! Melhor torná-la mais evidente com a ajuda de um espartilho e uma saia bufante. Olhos saltados ou dilatados, bochechas rosadas e lábios vermelhos também eram sinais comuns da tuberculose. Essa descrição se encaixa perfeitamente em alguns padrões de beleza modernos, sem mencionar a Inglaterra vitoriana. Steve encontrou outro exemplo de uma relação muito estranha com a realidade entre as leis. Entre os anos de 1867 e 1974, em várias cidades dos Estados Unidos havia leis para pessoas pobres e deficientes proibindo-as de estar presentes. Sim, apenas para existir. Por exemplo, em São Francisco, a lei de 1867 declarou ilegal para qualquer pessoa que estivesse doente, mutilada ou deformada se exibir em público. Exceções poderiam ser feitas apenas se as pessoas fossem objeto de demonstração, para ilustrar a segregação dos deficientes dos não deficientes e a necessidade de sua correção. Soa absurdo e simplesmente desumano, mas é um fato real da história. Quão insano era o nosso mundo apenas algumas décadas atrás? Essas leis não permitiam que algumas pessoas com deficiências físicas saíssem à rua. Qualquer deficiência, mesmo uma simples claudicação, tinha que ser escondida. Por violação, poderia-se receber uma multa de $1, que em dinheiro moderno seria um pouco mais de $20. Sim, apenas por existir. Em algumas cidades, isso poderia custar sua liberdade. Felizmente, com o tempo, as pessoas mudaram de ideia. Chicago foi a última cidade a revogar essa lei. Isso aconteceu no ano de 1974.
E eu esqueci de falar sobre os concursos de beleza. Eles sempre foram motivo de disputa. Mas se você acha os concursos modernos estranhos, você deveria saber algo sobre a história. Por exemplo, os concursos de Miss Olhos Bonitos eram populares no século passado e exigiam que as participantes cobrissem todo o corpo, exceto os olhos. Em alguns casos, as participantes usavam burcas ou vestidos. Em outros, máscaras ou véus que apenas revelavam os olhos. Isso era feito para que os juízes pudessem se concentrar apenas nos olhos das mulheres, sem se distrair com o resto. Os concursos de beleza se popularizaram em Margate, Kent, em 1932 e seguiram até os anos 1950. Nesses eventos, as mulheres ficavam em fila, vestindo saias de forma que apenas suas pernas fossem visíveis para o painel de juízes que avaliava sua forma, tamanho e atratividade geral. Nas fotos da época, vê-se os juízes apertando de leve as pernas antes de decidir a vencedora. E depois a humanidade inventou vários concursos como Miss Universo ou Miss Mundo. E sabe de uma coisa? É bom que hoje não exista algo como a Miss Tornozelo do Universo. Isso seria realmente estranho. Quase ao nível de engolir peixes dourados. No ano de 1939, um calouro de Harvard chamado Lothrop Wissington Jr. se gabava para seus amigos que uma vez comeu um peixe vivo. Uma aposta de $10 foi feita ali mesmo. Talvez tenha sido a primeira pegadinha da história que saiu do controle. Como a maioria dos jovens universitários, Lothrop aceitou o desafio, diante de uma multidão de colegas de classe sorridentes e pelo menos um repórter de Boston. O rapaz jogou o infeliz peixe dourado na boca, mastigou algumas vezes e engoliu. Ele notou que as escamas ficaram presas na garganta um pouco depois. A história se espalhou rapidamente e a fascinação por peixes dourados dominou as faculdades do país. Na Universidade da Pensilvânia, um estudante comeu 25 peças e um rapaz do Instituto de Tecnologia de Massachusetts tornou-se o novo campeão interuniversitário de engolir peixes dourados, engolindo 42 peças. Com a chegada da primavera, as meninas começaram a competir. O provável vencedor do campeonato não declarado foi José Deliberato da Universidade Clark, que engoliu 89 peixes dourados de uma vez. Pobres peixinhos. E você sabe como as pessoas decoravam seus jardins antes dos gnomos de jardim se tornarem populares? Com conchas de jardim. E eram pessoas reais no século XVIII, proprietários ricos de terras, que contratavam pessoas reais para se vestirem como druidas, deixarem o cabelo crescer e não se lavarem. Por anos, essas pessoas moravam em cabanas, cavernas e outros refúgios adequados para eremitas. Naturalmente, o interior era cuidadosamente planejado, pois os eremitas recebiam visitantes. Por exemplo, na caverna do eremita deveria haver um lugar para sentar, com um crânio e um livro obrigatoriamente ao seu lado. Como símbolos de sabedoria, não se esqueça das ampulhetas e do relógio de areia. Os convidados tocavam o sino fora da moradia do eremita e então entravam, sendo recebidos. Os eremitas de jardim também costumavam usar um chapéu cônico, que naquela época era considerado o chapéu de um tolo, mas era um elemento decorativo que possivelmente contribuiu para a popularidade dos gnomos de jardim de hoje. E tudo isso era feito para que o eremita pudesse posar para os convidados. O desejo de ter um eremita próprio provavelmente estava ligado ao desenvolvimento da jardinagem decorativa na Inglaterra. Os jardins eram adornados com ruínas que pretendiam ser antigas. Então, por que não adicionar um druida a eles? Os eremitas também costumavam entreter os convidados à casa com bebidas ou lendo poesias para divertir-se. Também é conhecido que essas pessoas realizavam pequenos trabalhos agrícolas no jardim, tentando se fundir com o ambiente. Embora possa parecer estranho ser um eremita decorativo, uma ocupação que poucos escolheriam, não é bem assim. Na Inglaterra do século XVIII, muitas pessoas se tornaram eremitas decorativos profissionais, porque era uma vida fácil. Sim, os serviços eram pagos apenas no final do contrato, mas os proprietários forneciam tudo para o eremita decorativo, desde comida até moradia. Essa carreira era perfeita para pessoas que queriam se afastar de trabalhos mais difíceis e passar o tempo em solidão. Você aceitaria esse emprego? Comente abaixo. Steve diz que ele não se importaria, contanto que levassem internet para a caverna do eremita e colocassem uma máquina de café lá. Até breve. Criou as legendas.